Em 2005 é lançado o filme A Chave Mestra, e nesse filme a gente acompanha Caroline, que ela é cuidadora de idosos, e quando ela está trabalhando lá com o idoso, ela fica muito triste, né, como as coisas dele são descartadas, então ela resolve procurar outro emprego. E é aí que ela encontra para ser cuidadora de um casal de idosos que mora em Nova Orleans, só que mais afastado, num lugar onde é conhecido por ter muitas cerimônias místicas. Mas a Caroline, ela meio que não acredita nessas coisas, então ela topa trabalhar lá nesse lugar. Lá ela é apresentada pelo advogado, que é o Luke, que leva ela lá nessa casa, para o casal, a esposa Violet, e o marido Ben, que aparentemente sofreu um derrame, e aí ele tá lá meio debilitado, sem poder andar e mudo. No começo ela não fica meio sem querer aceitar, porque a Violet trata ela mal, mas aí o Luke convence ela a ficar e ela resolve cuidar desse casal. A Violet dá para ela uma chave mestra que abre todas as portas da casa, e ela explica, né, essa questão de ter chave mestra na casa. Então a Violet aceita ficar no trabalho e aí ela vai se adaptando lá na casa. Nas andanças da Caroline pela casa, ela vai andando ali, né, bisbilhotando, ela descobre lá um quarto meio que escondido da casa e ela resolve abrir para ver o que tem lá. E lá ela fuçando lá, ela vê um monte de espelhos, e o engraçado é que na casa mesmo não tem nenhum espelho, e ela fica intrigada com aquilo, né? Vê ali que tem várias coisas, tem coisas estranhas, e tanto quando ela sai de lá tem uma portinha que fica se mexendo, e aí ela volta e fica intrigada com isso. E aí a Violet descobre que ela andou fuçando lá e conta para ela, né, sobre os antigos moradores da casa, sobre o Papa Justif e a mãe Cecília, que eram empregados da casa e que acabaram tendo ali um final meio brutal, que eles praticavam ali a arte do voodoo, o hoodoo, e ela explica a diferença entre os dois para ela ter uma diferença. E meio que ela não acredita muito, mas fica intrigada que tem alguma coisa estranha naquela casa. E ela começa a achar que o Ben, o marido da Violet, meio que tá pedindo ajuda para ela, porque ele fica olhando para ela e ela percebe que a Violet tem alguma coisa muito estranha. A Caroline, ela tem uma amiga que é a Jill, e a Jill é local lá de Nova Orleans. A Caroline não é, ela mora lá, mas ela não é local. Então a Jill começa a explicar para ela as coisas, que a questão do voodoo só pega na pessoa que acredita, e a Caroline não acredita, né? E aí ela vai falando, né? Pede para ela apresentar para alguma pessoa que entende dessas coisas, e aí ela aprende lá um pouco sobre isso. E aí quando ela vai investigar, ela descobre que as outras meninas que foram para lá trabalhar nessa casa acabaram não ficando lá. E aí ela vai, né, na última que foi embora e não durou, e aí ela me pergunta, mas por que você não ficou na casa e tal? E ela diz, minha mãe disse que não era para me ficar lá porque tinha uma energia muito ruim. E o engraçado é que a maioria das que rejeitaram eram negras. E ali que tinha o entendimento do voodoo, da questão da energia, e todas acreditavam nisso, então foram as que não ficaram. E a Caroline, por não acreditar nessas coisas, acabou aceitando esse emprego. E aí que a gente vai para as cenas finais desse filme, que eu acho que tem um final muito surpreendente, é um suspense que te prende do começo ao fim, é que quando a Caroline meio que vai lá com a Jill, a amiga dela, e apresenta para essa tia que faz ali tipo um feitiço, né, para identificar alguma pessoa que queira estar fazendo o mal. Ela descobre que a Violet realmente tem uma coisa ruim que é fazer o mal, e ela tenta levar o Ben, né, idoso de lá, e pede ajuda pro Luke, o advogado. Só que aí ela descobre que o Luke também tá do lado da Violet e eles armam para ela. E ali numa luta brutal, né, vão para lá naquela sala da chave secreta, naquela meio da briga, né? A gente pensa que a Caroline vai derrotar a senhora, e aí acaba que cai um espelho sobre ela e a gente vê a mama Ceci. E aí o filme termina, né? A gente vê ali a idosinha lá passando como se tivesse tido um derrame, e aí a gente descobre que ela fez um feitiço. A Violet fez um feitiço, transferiu a alma dela para o corpo da Caroline, e a Caroline foi pro corpo da senhora, né? E aí a gente tem o final surpreendente, que a
Mama Ceci e o Papa Justif, né, que eram os empregados lá da casa, eles iam se apossando dos corpos das pessoas, né, que iam para lá, principalmente as empregadas. E como as negras nunca eram espertas e não ficavam lá, né, a Mama não pegava o corpo delas. Tanto que ela falou que ela queria o corpo de uma negra, porque ela é negra, né, a Mama Ceci. E aí eles, não, mas esse corpo te caiu bem. E aí a gente descobre que o Ben era o Luke, o advogado, e o Papa Justif pegou o corpo dele nessa magia de voodoo. E aí a gente tem ali aquele final deles dois transformados em velhinhos, né? E a Jill vai lá, porque a Caroline tinha ligado para ela, e aí ela não suspeita de nada, né? Que teve aquela troca do corpo delas. E aí eles vão embora, né? Na ambulância ali, dão a mão um para os outros. Acaba que foi triste, né? Mas foi muito interessante aquele final. Foi assim, eu realmente não esperava aquela reviravolta. Então é um filme que vale a pena vocês assistirem. Eu não sei se tem aqui no YouTube, mas eu assisti lá no site Rede Canais, tem lá, e também tem no site Cinevision. Eu acho que esses dois sites são os mais fáceis de vocês baixarem. Então vão lá e baixem o filme aí para vocês assistirem.